Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos nesses dias ouvindo a profecia de Ezequiel e que hoje ele realiza um dos atos proféticos que, por gestos, demonstra o que Deus está querendo falar ao seu povo. Então, normalmente faz um gesto e depois ele traz ali uma palavra e diz o que Deus está querendo falar ao seu povo. E ele hoje, a palavra de Deus vem até ele e diz, prepara para ti uma bagagem de exilado em pleno dia à vista dele, e emigrarás do lugar onde estás à vista deles para outro lugar. Faz um buraco na muralha para passar por ali. E com isso, Ezequiel, que experimentou de fato na sua própria vida o exílio. Então é para ele colocar uma bagagem de exilado, porque o tempo de Ezequiel ele começou a exercer. Ele foi exilado 4 anos depois do exílio, foi exilado em 597 antes de Cristo. 4 anos depois começou o seu exercício de profeta no exílio. E com esse gesto aqui, ele está apontando aquilo que vai acontecer também a muitos outros que ficaram ali em Judá. E com o rei Sedecias vai acontecer também isso aqui. Ele diz, aqui na profecia, que o príncipe de Israel vai
experimentar isso. Ele diz assim: este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Diz: eu sou um sinal para vós, assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. E ainda diz: o príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá no escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. E se você tomar ali o livro do 2 Reis, capítulo 25, vai mostrar isso aqui acontecendo. O rei querendo fugir com seus soldados, e a cidade estava sitiada. O rei com seus soldados são presos, seus filhos são degolados na sua frente, por Nabucodonosor. Os olhos do rei são furados, e acontece isso, ele como que querendo fugir na escuridão, então é capturado. Mas veja, com tudo isso, que o povo de Israel sempre percebeu que muitas destas desgraças aconteceram nas suas vidas, pelo fato de serem infiéis, sempre coloca ali, né? O rei fulano de tal não foi agradável a Deus, fez o que desagradou, e é nesse contexto que tudo isso que eu estou falando aqui também acontece. Contudo, sempre vemos Deus, que é rico em misericórdia, vir em favor do seu povo, vir resgatar o seu povo. Levanta um profeta que, como ouvimos nesses dias, o profeta Ezequiel, comendo aquele livro, aquele rolo, mas que dizia que o rolo estava escrito por dentro, por fora, de lamentações, de ais. Por mais que o profeta venha trazer isso, denunciar o pecado, sempre na esperança de trazer o povo de volta. Lembrava que muitas pessoas que acabam, às vezes, se envolvendo espiritualmente com forças contrárias, né? A Deus, com espírito maligno. Pessoas que acabam vivendo, às vezes, um malefício. Até mesmo essas pessoas, muitas vezes, acabam passando por uma experiência quando buscam ajuda, encontram alguém que pode ajudar. Passam por uma experiência de, mesmo sofrendo, depois ali encontram, muitas vezes, os seus familiares, as pessoas que estão ao redor, encontrando uma ajuda e, às vezes, as pessoas voltando para Deus. Eu estou vendo aqui um casal, aqui, foi membro da Canção Nova, o Vini, que acompanhou muito ali o Padre Rufus, e eu lembrava hoje de manhã, até daquele episódio de um senhor que estava mudo por causa de um malefício, e o Padre Rufus ali durante a semana, eu até ficava assim, se eu falava ou não falava isso, mas você até aqui, acho que até uma providência, né? E eu estava no encontro que o Padre Rufus estava dando ali para os padres no Auditório São Paulo. Ele pregou um retiro, depois deu um encontro para os padres, falando sobre essas coisas. E chegou esse casal, o rapaz sem voz, e o Padre Rufus ali dia a dia foi rezando. No outro final de semana teve um encontro, ele ia rezando também. Eu trabalhava no evento, por isso que eu vi isso aí, né? E lembro que já no último dia, no domingo, o Padre Rufus fez a última pregação antes da missa, ali atrás do centro de evangelização. Quando terminou, ele foi saindo ali, eu estava assim, olhando ali por trás, assim, nos bastidores, eu fiquei olhando ali. E o Padre Rufus pegou aqui nele e ficou dizendo para ele, né? Para ele repetir, Jesus, Jesus, e ele lá. Daqui a pouco o cara falou, Jesus. Poucas horas depois da missa de encerramento, eu vi lá, ele na primeira fila ali, louvando a Deus. Ele que chegou ali, assim, realmente quieto, em silêncio. E agora louvando a Deus, depois até no Osana Brasil, a esposa e ele vieram testemunhar.
Assim como o povo no exílio, assim como às vezes a gente até vive uma escravidão numa situação de pecado, mas se há uma abertura, uma busca para a misericórdia de Deus, nós experimentamos também a sua libertação, a sua graça nas nossas vidas. Como esse homem do Evangelho que devia muito. Jesus está então falando aqui do perdão. E Deus, e a imagem, aqui de Deus, através dessa parábola, que perdoa muito. Se há também uma busca, uma abertura para Deus. Então, compreendendo ou não compreendendo às vezes as situações difíceis que a gente vive, busquemos realmente a misericórdia do Senhor. Santa Clara, que também viveu muitos anos da sua missão, enferma. Uma mulher que vivia uma santidade de vida, vivia enferma, mas sabia ali também ver a mão de Deus, cuidado de Deus, quanta purificação nós vivemos em situações assim, que Deus nos permite viver, muitas vezes, e que sabe tirar de fato um bem. São Francisco de Sales diz que Deus permite, muitas vezes a gente até ter umas quedas assim vergonhosas, não que Ele quisesse isso em si, mas nos permite viver essas quedas para nos livrar de um mal muito maior. Porque às vezes a gente pode cair em várias situações, e ele diz, sei lá, caiu na luxúria, caiu na avareza, caiu um monte de situações. Ele diz que às vezes é você trocar o bem maior que é Deus por um bem inferior. Mas Deus permite às vezes a gente cair numa situação assim para nos livrar de um mal maior do que estes, que é o mal do orgulho. Todos esses outros pecados é virar as costas para Deus, o bem maior, para ir atrás de um bem inferior. O orgulho, ele afronta a Deus. O orgulho se volta contra Deus. A rebeldia. Diz isso a leitura hoje. Fala esse meu povo rebelde. Fala esse meu povo rebelde. E muitas vezes Deus nos permite a vergonha, a humilhação dos grandes ou dos pequenos, vamos dizer assim, pecados, dos mais leves, para que a gente seja de fato humilde, volte para Ele. Disse aquele homem ali, demonstrava uma falsa humildade, diante de Deus, diante do rei. Mas se formos verdadeiramente humildes e buscarmos o Senhor, ao aceitar nossa fraqueza, Deus virá com a sua força, com a sua fortaleza. Ele vem em nosso auxílio. Nós queremos, aqui neste santuário, dedicado ao Pai das Misericórdias, fazer, não como este primeiro, que pede perdão, mas não tem uma conversão do coração, mas pedir de fato a Deus que nos acolha. O Evangelho diz, que o homem caiu de joelhos. Vamos cair de joelhos diante do Pai das Misericórdias, que é rico em misericórdia, cheio de bondade e compaixão. Nos dê também um coração decidido a vivermos a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.